irmãos e irmãs aqui presentes e os que rezam conosco pela transmissão da nossa Pascom. Esta principal festa de Nossa Senhora tem sua base no capítulo 3 do livro do Gênesis e no primeiro capítulo de São Lucas, do evangelista São Lucas. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, o autor mostra a queda do homem pela desobediência a Deus. Então, entrou na nossa humanidade o pecado original. E nós nascemos com ele por hereditariedade. Daí a importância do batismo, o primeiro sacramento que Jesus instituiu, para poder nos livrar do pecado original e nos dar de novo a graça. Essa é a grande importância do batismo. E lá no livro do Gênesis, Deus disse à serpente, que era ali a figura corporativa do demônio, do sedutor, que continua seduzindo aqueles que não buscam os caminhos da santidade na nossa igreja, a igreja de Jesus. Ela disse: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Veja que coisa grave. Hoje, esta profecia nos atinge. Não casa o mal com o bem. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher e a descendência da mulher, que somos nós, da grande mulher. Todos os cristãos descendem da grande mulher, que é a mãe de Jesus. Por isso que na sua Imaculada Conceição, ela é representada esmagando a cabeça da serpente. E é o segundo detalhe bíblico do dia de hoje. O primeiro é este. É uma profecia a Nossa Senhora. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Não casa o bem com o mal. Nós, cristãos católicos, estamos sempre optando pelo bem. E no primeiro capítulo de São Lucas, a gente tem a garantia de que esta mulher nunca sofreu a concupiscência do mal. E quem nos dá essa garantia é a palavra do anjo Gabriel. A palavra do anjo Gabriel que se curvou à resposta da mulher. Da nova mulher. Desta mulher profetizada no Gênesis como inimiga do mal. Então, é a palavra do anjo, inclusive que está na Bíblia dos nossos irmãos protestantes. A palavra do anjo é esta: Ave cheia de graça. Por isso que cada vez que a gente reza Ave Maria, é muito forte, porque a palavra do anjo é a palavra de Isabel. Não tem por onde nenhum protestante contestar isto. É como a figura humana de Maria. Hoje, nós estamos como igreja cantando a vitória da natureza humana de Maria, da sua humanidade. Que com certeza é a humanidade do Filho, isso é incontestável. O DNA de Jesus Cristo, as características biológicas de Jesus Cristo, Salvador, é 100% da mãe. Então ele deve ser muito parecido com a mãe. Tudo, a estrutura, os olhos, o cabelo, o nariz, tudo. Porque
todo o projeto de DNA biológico do Salvador é dado pela mãe. Por isso que ela se apresenta também como a nova mulher, a nova Eva e Jesus, o novo Adão. Transfigurados, diferente dos primeiros que se deixaram seduzir pelo mal. Então, esta é a segunda prova bíblica. A ave é cheia de graça. Então, se está cheia de graça, nunca pecou. Aí vem a terceira, tudo isso é para a gente entender a Assunção de Nossa Senhora. Aí vem a terceira prova bíblica. A terceira prova bíblica é que nós sabemos que lá no Gênesis, a morte biológica, o físico, entrou no mundo como consequência do pecado. A morte não foi criada no início por Deus. Se você ler o livro do Gênesis, capítulo 1, você não vai ver que Deus criou a morte. Deus criou tudo, toda a criação, e no sexto dia criou o homem e a mulher. No sexto dia. E no sétimo descansou. A morte entrou no capítulo 3, com o pecado. Se o anjo se dirige a Maria como concebida sem pecado, porque está cheia de graça, quem está cheia de graça nunca pecou, então Maria não morre. Não pode sofrer a concupiscência do pecado. Não pode sofrer a consequência do pecado, que é a corrupção da carne. Morrer, morreu, porque o filho também morreu na cruz. Porque é humana, mas não sofreu a corrupção. É engraçado que no documento que institui o dogma da Assunção de Nossa Senhora, que a igreja nunca aceitou, nunca foi encontrado o túmulo de Maria. Tem lá em Israel um túmulo vazio, ali perto do Monte Sião, mas nunca se encontrou. Como a gente tem, por exemplo, o túmulo de São Pedro e São Paulo. Isso é importantíssimo da igreja. O túmulo de São Pedro e a Basílica de São Pedro toda. Aqui não é o túmulo de São Pedro. E o túmulo de São Paulo e a Basílica de São Paulo, fora dos muros toda. Lá está o corpo dele, tal de Maria. Imagine Maria, que está acima dos apóstolos, teria uma grande igreja em cima da sepultura dela. Mas não tem. Não tem. E aí, a gente vê que ela foi preservada. E mais o Papa Pio XII, quando proclamou o dogma, porque o dogma, o Papa proclama aquilo que a igreja já acredita. Então você pega no século III, você tem o sermão de São João Damasceno que diz: convinha que aquela que deu o corpo humano ao Salvador não sofresse a corrupção da sepultura. São João Damasceno. E o Papa diz que, terminada a sua peregrinação terrestre, foi elevada ao céu em corpo e alma. Isso é o dogma que está na bula Munificentíssimos Deus de Pio XII, proclamada no dia 1º de novembro de 1950. No dia de Todos os Santos, ele proclama o dogma da Rainha dos Santos. Mas ele não disse que ela não morreu. No momento ele não achou válido. Por isso que ele diz, terminada a sua peregrinação. Mas São João Paulo II diz claramente, em uma audiência que ele concedeu em 1995, ele diz, não tem problema, Maria passou como filho pelo sono da morte, porque é humana e descende de Eva, mas não sofreu a corrupção da sepultura. Então, esses são os 3 dados bíblicos que a nossa fé proclama hoje. Que Nossa Senhora está no céu, na sua integridade, no seu corpo. E ainda foi mais festiva, porque ela foi recebida pelo Filho. Quando o Filho foi, só tinha o Pai, mas ela foi recebida pelo Filho. E aí a gente chega nas leituras de hoje. Tem um dado muito importante logo na primeira leitura, do último versículo do capítulo 11 do livro do Apocalipse. O templo de Deus se abriu e apareceu a arca da aliança. Começou assim, a primeira leitura. Antes da visão da mulher,
É importantíssimo este dado. O templo do céu se abriu. São João contemplou isto, exilado na ilha de Patmos, no dia de domingo, e apareceu a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é importantíssimo na história da salvação. No Antigo Testamento simbolizava a primeira aliança. Era guardada como aquilo de mais precioso, tanto pelos primeiros patriarcas como depois pelos reis. A gente sabe que o rei Davi quis transportar a arca que guardava os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Só quem transportava a arca eram os sacerdotes, carregando como andou. E a gente está lembrado daquele episódio do livro dos reis, que diz que quando Davi foi transportar a arca para Jerusalém, botou numa carroça, e a carroça caiu, e o Uzá tocou na arca e morreu. Então Davi, com medo, deixou a arca onde? Na casa do levita Obededom. E lá a arca ficou 3 meses. Esse dado é importantíssimo, porque evoca Maria. O tempo que Maria ficou na casa do sacerdote Zacarias. Por isso que o evangelho de hoje acabou dizendo: Maria ficou com Isabel 3 meses na casa do sacerdote Zacarias, levita, assim como a arca da antiga aliança ficou 3 meses na casa do levita Obededom, no Antigo Testamento. Então Maria agora se torna a arca da nova e definitiva aliança. Não mais um código de pedra, mas no ventre de Maria, na humanidade do Salvador, que ela assumiu e gerou. E na glória estão, gloriosos, o corpo de Cristo e o corpo da mãe, que indiretamente nós recebemos em cada missa, quando nós comungamos o corpo de Cristo. Porque quem deu 100% o corpo de Cristo foi a mãe. Como eu já falei, que o DNA de Jesus, a carga genética da humanidade de Jesus é 100% da mãe. Então, a gente, ao comungar, também participa da carne gloriosa da mãe. E só quando São João contempla a arca, aí sim aparece a mulher, a nova arca. Uma mulher agora vitoriosa, cosmológica, vestida com os astros mais poderosos do universo, vestida de sol, calçada com a lua. Engraçado que ela pisa a lua, porque a lua é sempre interpretada como inconstante. Quando a gente diz que a pessoa é inconstante, diz que é lunático, ou então de fases, né? A lua é inconstante, né? A lua vive, por isso que a gente diz que é lunático. A lua vive de fases, né? Então Maria pisa na lua, porque ela agora é a prova da constância, a prova da segurança. Ela pisa na lua e coroada de 12 estrelas. Então é a mulher inimiga do mal, agora vitoriosa. As 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus. É a igreja e é Israel. É a antiga aliança da primeira arca e é a nova e definitiva aliança na segunda arca. Então é por isso que são esses sinais que São João contempla. E ela estava para dar a luz. É a mãe da igreja. E o dragão representa o quê? A antiga serpente. O capítulo 12 faz uma alusão ao capítulo 3 do livro do Gênesis. O dragão também era poderoso. Era o dragão poderoso. Diz aí São João que só a cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu. Que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E na cabeça tinha 7 coroas, portanto tinha poder. Coroa significa poder na Bíblia, como chifre. Chifre na Bíblia não significa infidelidade, significa poder, viu?
Quando a gente vê aquele Moisés em Roma de chifre, que Miguel Ângelo colocou chifre em Moisés, né? Não quer dizer que ele levou chifre. Quer dizer que ele tem poder. Chifre na Bíblia significa poder. Por isso que aquele povo lá da Dinamarca, né, bota chifre, às vezes, porque eles querem mostrar que tem poder na época dos índios, né? Então, esse dragão é poderoso e estava ali para devorar o filho e os descendentes do filho, que somos nós, quanto à fé. Então, o menino nasceu, que é o Salvador, e foi arrebatado. E para a mulher foi preparado um lugar no deserto. Foi protegida por Deus. Aí se cantou no céu. Agora se cumpriu a salvação, o poder e a realeza de Cristo. Portanto, a realeza de Cristo também vem da mãe. E isso foi comprovado. Olha a liturgia de hoje. E isso foi comprovado pelo Salmo 44, que a Moísa cantou. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir, que é o mais precioso da época. É a Gebirá. Todo ano eu lembro. E aí a gente lembra de Salomão. Olha aí, está tudo na Bíblia. O dogma da Assunção de Nossa Senhora, para a gente ensinar. Quando a gente sair daqui, ensinar os outros irmãos, né? Está tudo. Então, o que foi que Salomão fez? Quem é a mãe de Salomão? Bersabeia, que foi a mulher de Urias, o Eteu. Mas enquanto Bersabé era só a esposa de Davi, ela não era Gebirá. Nem estava na sala do trono, nem estava ao lado do rei. Quando é que a Bersabé fica poderosa, no bom sentido? Quando Davi morre e Salomão assume o trono. Está lá, no primeiro livro dos reis. Então, quando Bersabé entra na sala real do trono, o que é que faz Salomão? Se levanta e se prostra diante da mãe e manda colocar ao lado direito a seu trono real. Por isso que diz: as filhas de reis vêm ao vosso encontro. À vossa direita se encontra a rainha. Canta a Bersabeia e canta a Virgem Maria. Onde está Maria hoje? À direita do filho. Conforme toda a estrutura bíblica da antiga e da nova aliança. Ela é a Gebirá. Por isso que o filho não nega nada à mãe. Por isso que nós pedimos tanto a Nossa Senhora. Por isso que ela aparece tanto no mundo, sempre apontando o filho. Como ela fez nas bodas de Caná, né? Qual é a função de Maria? Apontar o filho. Mas é a mãe. Nenhum filho gosta que mexa com a sua mãe, nem que fale da sua mãe. Será que Jesus gosta? Quando tantos às vezes apedrejam a mãe de Jesus? Pois é, pois sabe que ele é a cópia dela. Aqui no Nordeste a gente diz assim, é a cara da mãe, né? Ou então é a cara do pai, né? Imagine um filho gerado só pela mãe. É a cara 100% da mãe. Jesus deve ser a cara 100% da mãe, né? Se a gente diz que a cara da mãe ou a cara do pai, um filho humano que é gerado pelos dois, imagine um Salvador que é gerado humanamente só pela mãe. Então tem que ser só a cara da mãe. Porque o pai é totalmente espírito, o pai é o próprio Deus, né? E aí a gente se depara com essa teologia tão importante de São Paulo. Depois vocês podem ler em casa toda a primeira carta aos Coríntios, só o capítulo 15. Só o capítulo 15. Ele foi desmembrado na missa da vigília, que quem celebrou ontem à tarde, celebrou a missa da vigília. E foi agora concluído na missa do dia. O capítulo 15, né, de São Paulo diz assim: quando a morte quando o ser mortal se tornar imortal, então o ser mortal vai se tornar imortal. Está na Bíblia, inclusive dos nossos irmãos protestantes. Quando o ser mortal se tornar imortal, carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Quando o que é mortal se tornar imortal, quem é? O ser humano. Quando aquele que é corruptível, nosso corpo, ao se sepultar no cemitério, ainda é corruptível,
Mas São Paulo disse hoje, na segunda leitura, que por ocasião da sua vinda, todos ressuscitarão. Então, quando aquilo que é corruptível se tornar incorruptível, então se poderá dizer: morte, onde está a tua vitória? Porque a morte foi tragada pela vida. A morte já não mata mais. E na leitura de hoje ele disse a mesma coisa, com outras palavras. Foi o que ele disse na leitura de hoje? Se por um homem entrou a morte, assim por um único homem vem a salvação. Se por Adão entrou a morte, assim por Jesus Cristo vem a ressurreição. Está na Bíblia, não pode negar. Qualquer Bíblia, o Novo Testamento é igualzinho. E depois ele ainda diz, cada um na sua ordem. Cristo como primícias daqueles que adormeceu. O que quer dizer as primícias? É o primeiro fruto da terra. Os sacerdotes, é uma norma bíblica, levavam as primícias para o templo. Quando começava a colheita, o primeiro balaio do trigo e da uva, da plantação, é a primícia. Se levava para o templo, o sacerdote oferecer ao Deus e para servir ao culto. Então, primícia quer dizer primeiro. Não é o único, é o primeiro. Então, primeiro Cristo como primícia. São Paulo usa esse termo, primícia. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião de sua vinda. Então, Maria é a primeira exceção. Quando ele voltar, os que pertencem a Cristo somos nós. Então, quem primeiro pertence a Cristo é a mãe, que gerou o próprio filho. Então, está explicado, né? Primeiro Cristo, depois os que pertencem a Cristo. A mãe e nós, cristãos, católicos, batizados, que procuramos viver segundo o ensinamento de Cristo. Depois será o fim, quando Cristo entregar tudo ao Pai. O último inimigo a ser vencido é a morte. A morte será pisada pelo próprio Cristo. A morte não terá mais domínio sobre os seguidores de Cristo. Primeiro Cristo, depois os que pertencem a Cristo. Quem primeiro pertence a Cristo é a Virgem Maria, que nos dá a esperança de um dia nós estarmos também no nosso corpo. Hoje os santos estão no céu, mas estão só no espírito, na alma. São Francisco está sepultado, São Paulo está sepultado, o túmulo dele a gente conhece, os ossos dele a gente conhece, está tudo sepultado, esperando a ressurreição da carne. Todos nós também. Mas por ocasião da sua vinda, todos ressurgirão. Mas aí, o grande modelo está no Evangelho. O Evangelho canta a exaltação de Maria e canta o caminho para a gente se elevar. O que foi que Jesus disse várias vezes no Evangelho? Os humildes serão exaltados. Os últimos serão os primeiros. Então foi isso que aconteceu com Maria. Maria, a nova arca, vai a Jerusalém, deixa a Galileia, como a antiga arca, que Davi preparou uma tenda para ela. Vai apressadamente. Para onde? Para a casa de um sacerdote, do levita, Zacarias, que era um sacerdote. Inclusive, quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias João Batista, ele estava no templo e saiu sem falar, até João nascer. E ali, Maria cumprimenta Isabel. Olha, da Bíblia, está na Bíblia. É inegável, nenhum papo pode mudar, né? E Maria, na voz de Maria, Isabel vira profetisa. Olha, não foi Isabel que disse. Quem disse foi o Espírito Santo. Tanto que São Lucas diz isso. Quando Isabel ouviu a voz da nova arca da aliança, o João Batista sentiu. O João Batista sentiu. Ninguém disse a Isabel, não tinha e-mail, não tinha zap, não tinha Instagram, tudo era longe, feito a cavalo. Ninguém disse a Isabel que Maria estava grávida, lá do outro lado de Israel, na Galileia. Mas na hora que Maria fala, ela sente, ela e o filho. Eu já disse para vocês
que a teologia explica que naquele momento São João Batista ficou sem pecado. São João Batista foi concebido em pecado, mas já nasceu sem pecado. Nesse momento do pulo, com a voz de Maria, ele ficou. Por isso que o anjo diz a Zacarias, ele já será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Se cumpre aí a profecia do anjo a Zacarias. Esse menino, Zacarias, já será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Foi na hora do pulo, ele ainda estava no ventre de Isabel, pressentiu o mestre, e Isabel virou. E São Lucas diz, cheia do Espírito Santo, que não tinha como Isabel saber dessa história. Cheia do Espírito Santo, ela proclamou o que a gente diz em cada Ave Maria. A primeira frase é a do anjo, ave cheia de graça. As outras é de Isabel, portanto, a Ave Maria é uma oração bíblica. A Ave Maria é uma oração bíblica. E a segunda parte é um pedido, todo mundo pode pedir. Rogai por nós, é o que Nossa Senhora pode fazer, tadinha. Só pode rogar. Ela por si só não pode dar nada, mas ela pode rogar. E como Gebirá é atendida. Como Gebirá, à direita do filho, é sempre atendida. Por isso que a gente vai primeiro para ela, né? E ela consegue o que a gente quer. Né? Então ela só pode rogar por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Então, não fere nada a Bíblia. Então Isabel grita, de onde vem que a mãe do meu Senhor... Gente, que poema velho. A mãe do meu... Imagine isso, de uma mulher velha, lá nas montanhas, marginalizada, junto com os leprosos. Ouvi a voz de Maria dizer isto. De onde me vem que a mãe do meu Senhor... Ou seja, tratou Maria de Gebirá e tratou o filho que Maria nem parecia barriga ainda, tratou de mãe do Senhor. O Senhor é o Quírios, é o Todo-Poderoso, é o Adonai. De onde vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Porque a tua saudação chegou, o menino permaneceu de alegria. E aí Maria nos dá a mesma lição do filho. É na humildade que a gente se eleva. É que ela diz. Ela atribui tudo a Deus. Ela não vai se vangloriar, nem vai ficar toda poderosa, nem vai mandar dos outros, nem vai se achar mais chique, nem vai se achar mais bonita. Não. Ela atribui tudo a Deus e vai servir Isabel de empregada e de ajudante até João Batista nascer. Fica lá 3 meses, como a arca da nova aliança. E aí ela proclama, a minha alma engrandece é o Senhor, como todos nós. Tudo que nós temos de bom vem do Senhor. A minha alma engrandece o Senhor. Por quê? Porque ele olhou a humildade da sua serva. É por conta da humildade da sua serva que todas as gerações, até hoje, sempre, vão me chamar bendita és tu entre as mulheres. Se prova isto em cada Ave Maria que a gente reza. E cada Ave Maria que a gente reza, está se cumprindo essa palavra do Evangelho. Porque olhou a humildade da sua serva, todas as gerações me chamarão bendita, bem-aventurada. Por quê? Porque o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração. Sobre quem? Sobre nós que o tememos com amor. Temor é diferente de tremor. Temor é amar com amor, respeitar com amor. E aí ela diz em nome das mulheres do Antigo Testamento a sua profecia para aqueles que são soberbos e para aqueles que não dividem. Ela já diz todo o Evangelho de Jesus. Antes de Jesus nascer, Maria já diz o Evangelho todo. Derrubou os poderosos dos seus tronos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos soberbos de mãos vazias. No futuro, quem vai se encher de bens somos nós, os pobres servos do Senhor. A humildade é a gente se achar necessitado sempre de Deus e do próprio. Essa é a verdadeira humildade. Vai acima de coisas materiais. Muito acima. A humildade é a gente curvar a cabeça diante do Senhor. Fazer a genuflexão diante do Senhor.
achar que sem ele não somos nada. Esse é o primeiro grau da humildade. Tem 2 graus, viu? São Bento fala de 12, mas para nós 2 baixos. O primeiro grau é esse, se curvar à vontade de Deus. E o segundo é se achar pobre para que Deus possa agir em nós. Pobre de espírito. Não, não de espírito de ser espirituoso, mas pobre dentro de ser. Dizendo, eu preciso de Deus e preciso do outro. Porque eu não posso fazer nada só. Nós estamos o tempo todo precisando de Deus e precisando do outro. Por isso que Maria cantou, na segunda parte do seu evangelho. Uma parte teológica, uma parte social, uma parte política. Os poderosos são derrubados dos tronos. Nós damos poder às pessoas pela eleição para as pessoas servirem. Se não serve, não está fazendo jus ao poder que recebeu do povo. No caso, a gente está para fazer isso. Então, o poder é para servir. Por isso que Maria foi servir. Por isso que ela disse que o maior é aquele que serve. Por isso que Jesus também disse que o maior é aquele. Então, queridos irmãos e irmãs, essa é a estrutura da nossa fé. Vimos esse caminho pela Bíblia e vimos como pôr em prática, como Nossa Senhora. Poder é serviço, como Maria serviu. Assim. Obrigado.